Olá a todos, eu sou a Filipa Santos, técnica da Cadmia, e hoje venho-vos apresentar o webinar Ferramentas Escondidas do SUD. Vamos começar? Para a nossa agenda de hoje, vamos explorar algumas ferramentas e descobrir alguns truques e dicas, tais como guardar com drag and drop, a ferramenta do Panel Joint, Panels Manager, Library Installer, SUD Center e, por fim, SUD RX. Então, a nossa primeira ferramenta será como guardar com drag and drop. Gravar com drag and drop responde a que questão? Não sei a localização de uma SUD data. Como posso guardar o meu ficheiro na biblioteca? Vamos tentar começar por criar um novo ficheiro. Nesta situação vamos selecionar o template de SUD frame, porque vamos querer criar uma frame. Se nós tentarmos guardar o nosso ficheiro pelo comando normal, aqui o comando de save, ele vai-nos automaticamente pedir a localização. Nós poderemos não saber onde é que está exatamente o nosso SUD data, portanto vamos descobrir uma forma mais fácil e rápida de conseguirmos guardar o nosso ficheiro. Portanto, vamos aqui à árvore de modelação, selecionamos o nome do assembly e simplesmente vamos arrastar este nome do assembly até à nossa biblioteca das nossas frames. Portanto, eu arrasto, deixo aqui nesta pasta, ele vai-me pedir qual é o meu nome do ficheiro, nesta situação para escrever o webinar, e vou passar a ter aqui disponível na biblioteca este exato ficheiro. Reparemos que ele automaticamente modificou o nome. A ferramenta que vamos utilizar agora vai ser o Panel Joint, mas na realidade a que pergunta é que responde esta ferramenta? Como posso criar uniões entre painéis ou meias quadrias de forma rápida? Vamos então ver como podemos utilizar esta ferramenta. Utilizando a frame que acabamos de criar, vamos então aqui ao comando de Create a New Panel e vamos criar rapidamente um módulo utilizando a tecla C para definir todos os mates automaticamente. Para usarmos a ferramenta do Panel Joint é muito importante que as nossas peças de facto estejam a colidir umas com as outras. Vou então validar. Para começar, esta ferramenta não está disponível aqui na nossa barra. Estará em Tools, SUD Design e aqui está o nosso Panel Joint. Outro método que nós temos de conseguirmos ter acesso a esta ferramenta será utilizando a tecla S e podemos escrever então Panel Joint. Podemos então arrastar esta ferramenta até aqui à nossa barra. Vamos então começar por explorar aqui o Create Panel Cut. Ele vai nos indicar para selecionarmos a primeira face, depois a segunda face, e ele automaticamente aqui irá criar o meter cut, que neste caso é meia esquadria. Reparemos que não faz sentido nós termos o reverse direction acionado. Porquê? Porque se tirarmos, ele irá fazer a meia esquadria para o exterior, portanto vai consumir este painel e este painel, deixando aqui apenas este cubo. Vamos então ativar isto e vamos validar. Vou validar novamente. Reparem então que temos aqui a nossa meia esquadria feita. Mais uma vez, esta ferramenta só é possível utilizar se eles estiverem sobrepostos. Vamos então aqui explorar como podemos fazer isto para todas as outras faces. Panel Joint, vou voltar ao Create a New Panel e vou selecionar todas as outras faces. Desta vez, em vez de eu selecionar aqui o Meter Cut, vou aqui a Feature e vou linkar ao Panel Cut 1. O que é que isto nos vai permitir fazer? Sempre que eu alterar o Panel Cut 1, o Panel Cut 2 irá automaticamente atualizar. Vamos então aqui explorar esta opção. Se eu, em vez de querer Meter Cut, tenho mais duas outras opções. One Cover 2 ou 2 Cover 1. Neste caso, o 1 refere-se à face azul e o 2 à face cor-de-rosa. Neste caso, a cor-de-rosa é esta aqui, a interior, e aqui a de topo será a azul. Portanto, eu vou dizer que a azul vai cobrir a cor-de-rosa. Portanto, One Cover 2. Eu vou validar a opção. Em vez de ter a meia esquadria, passei a ter o topo a cobrir a nossa ilharga. Reparem que automaticamente o Panel Cut 2 também atualizou porque estão linkadas entre elas.
Vamos então começar aqui por voltar a fazer um Create Panel Cut. Vou selecionar mais uma vez as faces. E nesta situação vou deixar One Cover To, ou seja, a ilharga vai cobrir o fundo. Na segunda opção, em vez de selecionar primeiro a ilharga e depois o fundo, vou fazer o inverso. Portanto, vou selecionar o fundo e depois a ilharga. E vou deixar linkado, então, ao Panel Cut 3, ou seja, a este canto. Reparem que, apesar de elas estarem linkadas entre elas, por causa da ordem que eu selecionei as minhas faces, eles vão acabar por ficar sempre diferentes um do outro. Mesmo que eu altere aqui o Panel Cut 3 para To Cover 1, eles apenas invertem as posições que estavam há pouco, porque temos de ter em atenção às faces que selecionamos primeiro. Portanto, a face cor-de-rosa e a face azul. Vamos então explorar aqui os outros dois modos que nós temos. Para isto, vamos inserir mais dois painéis. Vamos começar por um painel aqui na divisória, vou carregar em C, mais uma vez sobrepostos, e vou também colocar uma do género prateleira e vou carregar no C para eles ficarem sobrepostos. Ok, vamos continuar a utilizar a ferramenta do Panel Cut, de modo a que esta divisória esteja a topar no tampo. Portanto, Create Panel Cut, vamos selecionar esta face e a face superior. Reparem que a seta está para cima e ele nem nos dá a pré-visualização. Portanto, vamos tirar aqui o Reverse Direction e ele dá-nos a previsão de como é que ficará o nosso painel. Nesta situação, será obrigatório que o To, portanto a face cor-de-rosa, esteja a cobrir a face azul. Se eu colocar esta opção, ele vai-me consumir esta placa toda aqui. Podemos até testar. Ok? Porque é impossível que este esteja a topar este sem consumir esta placa. Então vamos editar e vamos colocar de facto o To Cover 1. E temos aqui a nossa divisória. Vamos repetir aqui o processo para a zona inferior e vamos linkar ao Panel Cut 5. Ok. Vamos então aqui explorar o Create Oval Joint. O Oval Joint, o objetivo será fazer este género de encaixe. Então, nós aqui temos vários parâmetros que podemos alterar. Temos o clássico ou o undercut Oval Joint, tem a ver com o modo como ele vai ser maquinado. Nesta situação vamos manter o Classic. Depois temos aqui o Offset será a nossa folga. Vou colocar aqui um valor exagerado para conseguirmos perceber melhor, aqui nesta zona, e ele altera. A localização será o estado até onde é que vem o rosa e até onde é que está o azul. Nesta situação eu vou até colocar 50% para ficar meio-meio. Vou então validar o comando. Reparem que posso até medir esta face para perceber que tem aqui 1 milímetro, o tal nosso offset, 1 milímetro de cada lado. Se eu abrir a nossa peça, está claro que ele fez a maquinação daquele encaixe. Mesmo que eu acabe por mover esta peça, se eu fizer rebuild, o rasgo desta peça atualizou também. Ou seja, acaba por ser muito mais rápido utilizarmos este método, porque ele vai atualizar sempre que eu mexo a peça e não temos que estar constantemente a fazer cut de extrude e a garantir que o cut extrude desta peça estará sempre em conformidade com esta peça. Ou seja, estamos aqui um pouco a reduzir a nossa margem de erro. Vou aproveitar para gravar uma fecheira que ainda não tinha gravado. Vamos então aqui ver a última ferramenta, que será Create Mortise and Tenon. Vamos então mais uma vez selecionar uma face, depois a outra.
E reparem que já temos aqui um pouco a pré-visualização do que é que isto será. Para começar, vamos aqui testar a questão do Reverse Direction. Nesta situação não faz sentido, porque nós não temos o painel suficiente. Se fizermos isto desta forma, com a ilharga a topar aqui, vai mais uma vez consumir a zona inferior da minha ilharga. Portanto, vou pôr Reverse Direction, que é para que seja, então, aqui a nossa prateleira a encaixar na ilharga. Seguidamente, nós podemos escolher o tipo que nós queremos. Aqui tenho o Oblong and Finger, ou seja, aqui ele faz aquele clássico furo para conseguir encaixar bem na curvatura da nossa peça, e aqui acaba por ser uma oval. Se eu escolher o Dog Bone and Finger, ele acaba por fazer a estratégia que está na prateleira também na ilharga. Por fim, nós temos o Oblong and Curve, que acaba por ser aqui a oval, mas na prateleira temos aqui um raio. Eu consigo mais uma vez alterar aqui o offset, portanto a folga. Consigo alterar este raio, que está diretamente ligado com a fresa que eu vou utilizar para fazer esta maquinação. E por fim tenho o comprimento do meu rasgo. Vou aqui exagerar, por exemplo, para 100. Seguidamente, na tab da repetição, nós vamos conseguir ter aqui opções. Acabam por ser um pouco as opções que nós já temos nos nossos conectores. Vamos, por exemplo, testar aqui o Center Step Number, ou seja, ele estará sempre centrado, mas eu posso dizer qual é a quantidade que eu quero, tendo em conta a nossa lateral. Não quero um Center Offset, ou seja, quero que ele de facto esteja centrado, e vou colocar aqui um step, por exemplo, de 100, para de facto conseguir ver as minhas peças. Talvez 200, para ficar mais ou menos equiparado. Vou então validar o meu comando e tenho então aqui feitas as nossas maquinações nesta peça. Mais uma vez, eu consigo sempre editar este comando. Venho aqui e vou, por exemplo, trocar para o Oblong and Finger. Ele atualizou aqui a peça no interior. Ou até mesmo utilizar o Dog Bone and Finger. Mais uma vez, a peça atualizou. Posso então mais uma vez repetir o processo para este lado e vou deixar então linkado ao lado direito, de modo a que eles estejam sempre a seguir as mesmas regras. Terminamos agora de explorar a ferramenta do Panel Joint. Conseguimos perceber que em termos de alterações futuras poderá ser muito benéfico. A questão de ele atualizar e o mais importante de tudo será a redução da margem de erro. Vamos então passar para a próxima ferramenta, que é o Panels Manager. Então, a que pergunta é que esta ferramenta resolve a necessidade. Recebi um ficheiro do cliente que não foi criado em Sudo. Consigo gerar a documentação pelo Sudo? Sim, conseguimos. Vamos então ver como podemos fazer isto. Vou então começar por vir aqui ao Open para abrir o nosso step, mas primeiro vou aqui ao Options e eu tenho que garantir que o meu step, ou seja, os multibodies, são abertos como partes, de modo a criar um assembly. Eu não vou conseguir utilizar esta ferramenta se eu importar o meu step todo como um multibody part e não um assembly com as devidas partes. Portanto, é muito importante que esta opção esteja ativa. Vou então validar. Vai-me pedir para selecionar os meus templates. Ok, já temos o nosso modelo. Vou até começar por fazer aqui um break link. Vou começar até por pegar aqui no B1 e utilizando a primeira ferramenta que ouvimos neste webinar e vou arrastar para a minha biblioteca. Vou chamar B1 e vou guardar. Ok. Podemos perceber que aqui o nosso Z, geralmente no Sudo, trabalha na vertical. Para nós conseguirmos alterar isto, vou carregar no espaço e venho aqui onde indica que
o Y é que está na vertical e vou aplicar o Z. Ok. Para que este projeto consiga gerar informação através do report, basta nós atribuirmos materiais do SWOOD. Nesta situação ele está com uma espessura de 19, vou então aplicar aqui a espessura de 19. Apesar de eu conseguir aplicar este material, ele não vai automaticamente ajustar a espessura se eu, por exemplo, aplicar aqui o genérico de 18. Vai continuar como 19, porque o painel não foi construído com o método SWOOD com os planos. Portanto, o indicado aqui será sempre colocar o material exato que já está na nossa peça. Como é que nós podemos fazer aqui isto tudo apenas de uma vez, ou em vez de estar sempre a verificar qual é a espessura do meu painel, existe um comando que nos vai facilitar aqui o nosso processo. Este comando é o Panels Manager. Eu vou então selecionar o Panel Manager. Aqui já vamos falar desta primeira tab a seguir, mas por enquanto vamos passar para a segunda tab. Nesta segunda tab, ele identifica-nos as espessuras das nossas peças. No entanto, as espessuras não estão corretas porque ele não está a assumir que o nosso painel está nesta direção enviosada. Então, vamos outra vez voltar à primeira tab. Esta tab vai-nos orientar os nossos eixos dos nossos painéis, ou seja, em vez de ele estar aqui a assumir estes cubos, eu preciso que ele assuma aqui esta aresta como sendo a que vai indicar um dos eixos. Para isto, podemos selecionar aqui algum tipo de regras. Vou selecionar neste caso o Panel Width. Basta então carregar aqui no Play, no Start, e ele automaticamente ajustou. Já não temos os cubos, mas sim os painéis, como se fosse uma bounding box ajustada exatamente ao nosso painel. Vou então prosseguir para o passo seguinte e agora já temos aqui a indicar-nos a espessura de 19. Reparem que o único que não está vermelho é aqui o nosso fundo, porque nós aplicámos o material anteriormente. Ou seja, o que nos aparece neste campo é as peças com espessura 19 que ainda não têm material aplicado. Reparem que se eu vier aqui ao nosso material, carregar no cursor e vier aqui selecionar mais uma vez os 19, esta peça, após eu carregar no play, vai desaparecer. Ok? Portanto, todas as peças, ele já não detecta aqui nenhuma espessura porque todas elas já têm um material associado. Se eu perseguir, podemos também acrescentar finish a cada peça, que não vamos nesta situação utilizar, mas depois temos a última ferramenta muito interessante para quem tem também o SWOOD CAM. Ou seja, estas peças podem automaticamente introduzir-lhe o programa de CAM nelas. Portanto, vou começar aqui nas definições por verificar qual é o template que eu tenho associado. É este template que vai gerir as maquinações e as ferramentas que estão nas nossas peças. E aqui também podemos pôr a nossa tolerância. Ok, vou validar. Nesta situação eu vou selecionar todos os painéis. Posso usar, por exemplo, Ctrl Shift e seleciono todos. Depois, nos 3 pontinhos, eu consigo definir se quero o meu default, como nós vimos aqui nas definições, se quero procurar um novo fecheiro. Nesta situação eu vou pôr o default. Depois, mais uma vez, carrego aqui no símbolo do play e ele avisa que os templates foram importados. Eu vou validar então aqui o nosso comando e vou abrir apenas esta peça. Venho aqui ao nosso programa de CAM, vou fazer um simulate, mas primeiro preciso fazer um rebuild. Após o rebuild, vou então fazer o simulate e consigo perceber que ele de facto detectou e está a executar o nosso CAM. Mesmo que nós façamos, por exemplo, aqui apenas um furo,
ok? Se eu fizer mais uma vez o rebuild ao nosso programa, depois simular, ele vai fazer sim o contorno, mas também vai detectar as duas furações que acabamos de fazer. Portanto, esta ferramenta é bastante importante para nós conseguirmos, primeiramente, reorientar os nossos painéis, ou seja, garantindo que o nosso Z está sempre na espessura da nossa peça. Seguidamente, conseguimos verificar quais são os painéis que não têm um material aplicado e conseguimos também perceber que espessuras é que vieram no nosso step. Temos então a questão de colocar acabamentos e, por fim, colocar o nosso cabo. Esta ferramenta não é obrigatória nós utilizarmos apenas para steps, nós podemos utilizar no nosso produto SWOOD, ou seja, nós podemos criar um móvel todo, não temos o heading do camo ligado, esquecemos de aplicar ou de trabalhar com o template dos painéis que de facto tem as maquinações. Não há problema, nós podemos usar então a ferramenta do Panels Manager, chegar aqui ao Camo Copy, detectar o nosso template e fazer então play para que a maquinação seja aplicada a todas as peças. Vamos então passar para a ferramenta seguinte, que vai ser o Library Installer. Mas na realidade ela vem responder a que necessidade? Não tenho na biblioteca o que preciso, tenho de criar de raiz, sem exemplos? Vamos então ver como podemos explorar esta opção. Vou então aqui criar um novo ficheiro, que vai ser do tipo frame. Vou chamar Library Installer. Vou então abrir o nosso projeto. Vou-lhe colocar os painéis garantindo as restrições através da tecla C. Vou aproveitar a ferramenta que nós já usámos anteriormente, que foi do Panel Joint, e vou então criar aqui um móvel com a meia esquadria. Vou fazer a repetição do comando. Posso sempre utilizar a tecla D para me aparecer aqui o validar ou cancelar mais rapidamente. Ok, nesta situação eu quero, por exemplo, acrescentar aqui frentes. Mas se eu vier aqui à minha biblioteca das Studbox, não tem aqui nada relativamente a frentes. Tenho que criar de novo? Não. Existe então aqui a nossa ferramenta Library Installer. Esta ferramenta só funciona para clientes com a manutenção ativa. Se não tiverem a manutenção ativa e tentarem abrir, esta ferramenta irá surgir aqui um erro a dizer que não têm acesso. Ok, surge então agora a nossa janela. Vamos começar aqui por vir à roda dentada, às opções, e devemos garantir que aqui está a nossa pasta do SWOOD Data, depois SWOOD Design, SWOOD Box, ou seja, onde é que o download das nossas boxes irá para que pasta. Aqui seguir a mesma lógica, mas com os hardwares. Vamos então aqui optar por verificar este parâmetro do item type. Temos aqui gavetas, dobradiças, frames, puxadores, outros, fechaduras, que nós podemos fazer download. Tudo isto são informações que nós podemos fazer download, bem como conectores. Vamos então aqui acabar por escolher aqui outros. Aqui na eficaz Bloom Etish Afel, ou seja, existem parcerias diretas com a marca e que vocês podem fazer download inclusive com as referências e os parâmetros das marcas. Nesta situação eu vou usar a eficaz para chegar aqui às fronts. Tenho aqui outras opções, como por exemplo costas ou prateleiras. Nesta situação vamos deixar frentes e depois temos aqui a versão, ou seja, a eficaz constantemente vai atualizando estes ficheiros, ok? Vamos então começar aqui por, nas fronts, fazer download. Como é que eu posso fazer isto? Neste botão, carrego
E enquanto estiver aqui o cronómetro, ele está a fazer download. Ou seja, só quando ele passar aqui então para o visto e a própria box deixa de estar assim, a cinzento, a sombra, eu tenho na minha biblioteca. Vamos então confirmar. Vamos fazer aqui um refresh e apareceu aqui a pasta Others, que lá dentro tem Sud e depois Fronts, a versão, e está então aqui a nossa box. Vamos então também testar aqui, por exemplo, nos conectores. Existem aqui muitas marcas com parceria com o Sud. Nesta situação vamos utilizar mesmo a Lamelo e vamos fazer download aqui do Clamex. Tínhamos Divario, Tenso, ou seja, temos vários modelos da Clamex. Da Lamelo, nesta situação, vou escolher o Clamex P, ele automaticamente seleciona sempre a última versão. Vou fazer download, espero aqui um pouco que o cronómetro desapareça e está validado. Vou então também aproveitar para fazer aqui um download de dobradiças. Nesta situação eu vou selecionar a Bloom, eu quero Clip Top e vou então fazer o nosso download. Vamos esperar que o cronómetro desapareça para depois eu validar aqui o nosso Library Installer. Outra coisa que devemos ter em atenção é que o Library Installer precisa também de internet para conseguir fazer os downloads. Ou seja, para além do serviço de manutenção, é necessário também uma conexão à internet. Reparem que inclusive temos aqui as referências que esta box nos vai apresentar, que são as referências da própria Bloom. Agora que o download está concluído, vou então validar. Podemos então verificar que temos aqui as nossas fronts. Podemos também verificar aqui na pasta Hinges surge a pasta Bloom, Clip Top com a versão que nós escolhemos. E ainda temos aqui nos nossos conectores a pasta Lamelo com o nosso Clamex P. Vamos então começar por inserir, por exemplo, o Clamex P nas nossas uniões. Podemos verificar que o próprio Clamex já vem com as regras pré-definidas. Nós conseguimos alterar essas regras na nossa janela de edição de conectores, mas de um modo geral eles vêm a seguir as regras apropriadas recomendadas pela marca. Se nós quisermos então alterar as regras, nós vimos aqui, editamos o nosso componente, mas se repararmos aqui, contrariamente aos outros conectores, existe aqui um cadeado. O que este cadeado indica é que nós não podemos alterar diretamente conectores que vêm do Library Installer. De facto, ele até aparece aqui, a mensagem de erro, a informar que este conector veio dessa biblioteca e, portanto, nós para o podermos editar temos que duplicar o fecheiro. Ou seja, nesta situação o mais indicado seria copiar aqui. Portanto, eu vou fazer um Ctrl+C, vou fazer aqui um Ctrl+V e automaticamente ele copiou aqui o pattern, mas também a pasta com o elemento simples, bem como aqui, que está bloqueada, e aqui simples. Para além disso, temos aqui outros resources, ou seja, outros componentes que são importantes para a criação final do nosso pattern. Portanto, eu então vou validar e vamos aproveitar para juntar aqui à nossa frame, então, as nossas frentes. Com isto vamos arrastar. Nesta situação, uma vez que vamos simular portas, convém que nós rodemos aqui a nossa box através do triângulo. Para além disto, vamos aproveitar aqui para estar atentos a este parâmetro, pode ser inside ou a questão do overlay. Nesta situação, vamos ter overlay e apenas uma quantidade de 2. Vamos validar o comando. Vamos aproveitar por rodar a nossa frame e ir aplicar então aqui as nossas dobradiças.
Nesta situação, vamos alterar aqui o parâmetro para both, ou seja, para termos em ambos os lados as nossas dobradiças, e vamos também adicionar aqui a questão da dobradiça extra. Vamos então validar o nosso comando. Acabamos então por concluir aqui a nossa ferramenta do Library Installer. Mais uma vez, é uma ferramenta muito prática para o nosso dia-a-dia, porque não temos que começar desde o início boxes ou conectores. Podemos usar diretamente o que fizemos download, ou podemos fazer pequenas alterações conforme as nossas necessidades. Vamos então passar aqui para a próxima ferramenta, que vai ser então o Swooth Center. Mais uma vez, a questão é que o Swooth Center responde: precisava que a minha frame atualizasse parâmetros segundo regras. Tenho de editar manualmente todas as features? Vamos então ver como é que funciona esta ferramenta. Vamos então utilizar o modelo que acabamos de criar para explorar a ferramenta do Library Installer. Vamos aproveitá-lo para utilizar no Swooth Center. Primeiro passo que nós temos que fazer, temos que vir aqui a Tools, Swooth Design, Settings, andar tudo para baixo e garantir que aqui na tab do Swooth Center o primeiro pisco está ativo. Portanto, aqui este pisco tem que estar ativo. Quando ele estiver ativo, vai surgir aqui uma nova tab no nosso Taskbar. Aqui ele vai funcionar um pouco como o script e a criação de parâmetros como nós temos na box, mas na realidade vai funcionar para as frames. A primeira coisa que nós precisamos de fazer para conseguirmos criar aqui o nosso programa de Swooth Center será criar de facto um programa. Então, como é que nós podemos fazer isto? Temos que vir a Tools, Swooth Design, e aqui no Swooth Center temos que colocar Create. Só agora é que se eu tentar criar, por exemplo, aqui uma variável do tipo objeto, é que ele me vai permitir. A variável objeto, por exemplo, deixa-me linkar a Swooth Boxes, ou seja, todos os parâmetros que nós temos editáveis na box, eu vou conseguir aqui alterá-los, editá-los e parametrizar. Vamos então aqui acabar por linkar à box de front. É importante ativarmos aqui o piste de driving, tal e qual como fazemos nas Swooth Boxes, de modo a conseguir alterar estes parâmetros. Vou então renomear, dar-lhe um alias. E nesta situação eu não vou querer o nosso parâmetro exposto. Se eu vier aqui ao tab do Test Mode, aparecem logo todas as opções que tem na própria box front. Neste caso, o que nós vamos fazer vai ter que ser ativar aqui o pisco do Half Overlay, ou seja, ele vai cobrir sempre metade da espessura da ilharga, e vamos também querer ativar aqui esta questão de quais são os números de painéis. Portanto, se a espessura, se a largura da nossa frame for inferior a 800, nós queremos que aqui esteja o valor 1. Vamos então começar por carregar aqui no Functions na opção do Script. Aqui vou começar por procurar aquela questão do Half Overlay. Vou indicar que vai ser sempre verdade e repetir o processo para todas as laterais. Ok. Seguidamente vou então dizer que se a largura da nossa frame, qual é o problema? Eu não tenho aqui o parâmetro da largura da frame. Portanto, vou apagar, vou sair do meu script e vou então criar aqui a variável de distância, que vai ser a nossa largura, e vai estar linkada aqui à distância do nosso plano, que é do right. Não devemos ativar este pisco de driving, porque na realidade nós apenas queremos ler esta informação, não alterá-la. Porque senão depois aqui, quando nós viemos ao Edit Frame, não vamos conseguir alterar, porque ele vai estar aqui a tentar alterar no Swooth Center. Portanto, não podemos ativar este pisco, porque apenas queremos que seja uma leitura de informação. Vamos então voltar aqui ao nosso script
E vamos então dizer que se a nossa largura for menor ou igual, for apenas menor que 800, então o número de painéis, vamos procurar aqui a variável, será igual a 1. Se isto não acontecer, então o nosso número será igual a 2. E por fim, fazer então o end-if. Vamos fechar. Vamos aqui analisar as opções que nós temos aqui em baixo. Se nós quisermos que o SUD Center seja parametrizado, seja dê o rebuild conforme o rebuild do SolidWorks, nós devemos ter este pisco ativo. Se não tivermos este pisco ativo, por exemplo, quando fizermos aqui um edit frame, dermos o rebuild na edit frame, o SUD Center não vai dar um rebuild, portanto não vai atualizar. Portanto, vamos manter este pisco ativo. Vamos então ao nosso edit frame para fazermos então um teste de se eu tiver uma largura de 800, como é que vai reagir então aqui as portas do nosso móvel. Ok, passamos a ter apenas uma porta. O passo seguinte será então fazer com que as dobradiças fiquem sempre presas a um lado. Vamos dizer que a opção será ter porta dupla ou então será porta à esquerda. Voltamos aqui. Mais uma vez, nós vamos ter que importar um objeto, que vai ser a box das dobradiças. Vamos dizer que queremos que seja driving. E vamos então dar-lhe o nome e o aliás. Vamos então aqui voltar ao nosso script. Vamos adicionar aqui uma linha e vamos buscar aqui o parâmetro que se chama side, que é o parâmetro que define se é left, both ou right. Vamos então definir aqui como se for inferior a 800 a nossa largura será left e caso seja superior ou igual a 800 será both. Vou então sair e vou aqui ao nosso edit frame dar um rebuild. Vou então confirmar que as dobradiças estão corretas e agora o segundo teste será colocar como 800 e verificar se aparecem então aqui as dobradiças deste lado. E aqui estão elas. Portanto, a nossa frame está agora parametrizada e conforme a largura ele vai ajustar se terá a porta do lado esquerdo ou as duas portas. Vamos então passar para a ferramenta seguinte. Portanto, agora vamos falar do SUD-RX. O SUD-RX responde à questão de precisava de enviar o meu modelo CAD ao meu colega, mas ele não tem o mesmo SUD-data que eu. Se eu usar apenas o Pack and Go, todas as informações estão convertidas? Vamos então ver como podemos fazer isto. Vamos então continuar a utilizar este modelo. Um dos problemas, por exemplo, do Pack and Go que não vai transferir será aqui as nossas Custom Properties, que no caso do SUD são muito importantes por causa de definirmos como Product o nosso fecheiro para conseguirmos gerar o report. Portanto, a forma mais simples de toda a informação ser agrupada e enviada será aqui no Tools, SUD Design, Help e SUD-RX. Com o SUD-RX, nós vamos conseguir enviar vários tipos de informação. Para começar, nesta situação, eu vou ativar o documento em que eu estou a trabalhar, que está aberto no nosso SolidWorks. Depois, geralmente, é importante nós escrevermos aqui qual é a empresa. Podemos também excluir ficheiros que estejam suppress, caso não queiramos que sejam enviados, mas o importante será aqui. Nós devemos ativar estes piscos conforme a nossa necessidade. Machining, se as maquinações também são para ser enviadas. A livraria das nossas maquinações. No caso de termos nesting, SUD Design, ou seja, os nossos hardwares, os nossos conectores, ser importado também. E por fim o report, ou seja, as configurações do nosso report
que estão no nosso computador, no nosso data, vamos garantir que a pessoa que irá receber este ficheiro estará exatamente igual ao nosso report. Por fim, devemos sempre escrever qual é o problema que nós estamos a enfrentar para estarmos a gerar um SUD-RX, por exemplo, ser o report. Por fim, vamos selecionar aqui qual é a pasta em que queremos guardar. Neste caso eu vou selecionar o ambiente de trabalho e faço Save. Podemos aqui observar que a barra ainda está a gerar informação. Ok, os ficheiros foram gerados com sucesso. Vou dizer que sim, que quero abrir a pasta. E vamos reparar que ela vem aqui numa pasta zip e dentro desta pasta zip será aqui organizado geralmente por 3 pastas. A pasta das Custom Properties, onde vamos ter aqueles nossos ficheiros onde dizemos que é Product ou Hardware. Temos aqui também a pasta do Pack and Go, ou seja, eu vou ter aqui o meu móvel com a estrutura de pastas que é utilizada no SUD. Por fim, ele importa também aqui a questão do SUD Data. Por exemplo, se eu vier aqui à pasta Data, tem aqui os ficheiros que permitem que o meu report seja igual ao report da pessoa a quem enviar esta pasta zipada. Para além disso, também temos aqui as questões das maquinações, os pós-processadores, as ferramentas utilizadas no SUDCAM, bem como os agregados, e por fim aqui dentro da pasta do SUDesign são importados também, por exemplo, os materiais, para garantir que não existem erros para a pessoa que vai abrir este ficheiro. O Pack and Go não vai importar estes materiais, por exemplo, porque não são os materiais do SUD, daquele SUD data em específico. A mesma questão para advances, conectores e também os hardwares. Chegamos então ao fim do nosso webinar. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em contactar, tem aqui o meu e-mail e o e-mail da nossa formação. Não se esqueçam de subscrever o canal, gostarem deste vídeo e também podem deixar qualquer dúvida nos nossos comentários. Obrigada pela vossa presença. Vejo-vos no próximo webinar.